Bom, pessoal, hoje o nosso assunto, eu considero que ele é um dos mais importantes quando a gente fala de auditoria, né? Por quê? Porque quando a gente fala em controle interno e a gente fala em auditoria, né? A auditoria, na verdade, você trabalha para verificar se tudo que está sendo feito em conformidade, né? Seja com a legislação, em conformidade com as normas internas, em conformidade com procedimentos e tudo mais, tá? E o que são esses procedimentos, essas normas internas? Elas inserem, né, na vida da gente, que, né, nos levam que nós temos que ter controles, né? Como que uma empresa, né, vai se organizar se ela não tiver controle, tá? A organização da empresa passa pelo controle, tá? Não tem como, não existe uma empresa que fala assim, eu não tenho nenhum tipo de controle. Não existe, tá? Essa empresa ainda está para nascer, tá? E o controle interno, né, nós vamos ver que ele está em tudo que você imaginar, né, dentro da empresa, tá? Agora, qual que é o detalhe, né? Nós temos que ter o cuidado, nós vamos ver que não é simplesmente chegar lá e implantar um controle, né? Não é simplesmente pensar assim, eu vou controlar isso aqui dessa forma, pronto, né? Nós temos que pensar o que controlar, como controlar, né? E também temos que pensar em quem vai controlar isso, porque não dá para, nós vamos ver que não dá para ser qualquer um, tá? Qualquer um em que sentido, né? Vamos ver que nós temos aquelas situações em que determinada pessoa, ela não pode fazer aquele controle porque você corre o risco, né, de, de que essa pessoa tenha muito poder na mão dela. Tá? E esse muito poder, o que a gente entende? Que ela pode fazer coisa errada, tá? Mas nós vamos estudar isso aos poucos aqui, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiver, podem acionar aí, né? Eu não vou ver se vocês levantam a mãozinha, né? Mas aí pode abrir o áudio e tá bom? Vamos lá. Os países mais desenvolvidos, né? Peraí, que eu acho que o meu slide está passando automaticamente. Peraí. Monitor. Deixa eu ver aqui que. Nos países mais desenvolvidos, né, dá-se uma grande importância, gente, aos métodos científicos da administração, né? Porque eles já pensam, né, que dessa forma é mais fácil, né, de chegar nos objetivos planejados, né? É de lá que provém os termos, né? Controle interno, checagem interna e controle interno, tá? E nós vamos ver que uma grande influência hoje que nós tivemos, né? Nós temos aí nas empresas, uma grande mudança de, de forma de atuação foi em virtude de problemas que as empresas americanas tiveram, tá? Então, até a gente vai falar sobre a SOX, né, uma lei que foi criada justamente para isso, né? A punir, né, para dar responsabilidade, né, pelo mal para o mal administrador, tá? Vamos lá. O que é controle interno, né? Quando a gente fala em controle interno, ele pode ser todo tipo de política que a empresa adota, tá?
não é somente tipo assim, eu vou botar uma portaria aqui para fiscalizar o que entra e o que sai, tá? É controle? Lógico que é. Mas não é somente isso, né? Quando a gente fala em controle, aí ele é muito, muito abrangente, tá? E as políticas que são adotadas pela empresa, né, pelas empresas, todo tipo de políticas adotam, é sempre pensando em ter um resultado melhor, né? E com isso ela vai diminuir, fazer o quê? Vai diminuir, ela procura com os controles diminuir risco e também melhorar processo, né? Tá? Então tudo isso é controle. O controle nem sempre é para pegar erro, né? Não é isso. O controle que tem é sempre o objetivando, de repente, sempre uma melhoria no resultado da empresa, uma melhoria no processo. A gente fala, né, que uma das finalidades do controle, né, é a garantia de resguardar o bem patrimonial da empresa. E quando a gente fala em bem patrimonial, em patrimônio da empresa, em valores, a gente fala em valores, fala em bens, né? Por exemplo, se eu tenho um controle, né, que a gente até citou, um controle de entrada e saída de funcionário, né, que é o ponto, é um controle interno, esse controle ele visa o quê? Ele visa a preservação do bem patrimonial da empresa, né, do patrimônio. Por quê? Porque se eu não tiver o controle, o cara vai chegar meia hora a mais, ou uma hora a mais, né, mais tarde, vai sair mais cedo, e eu não vou ter ciência disso. Se eu não tenho ciência disso, eu vou estar pagando por algo que ele não está fazendo. Então, eu tenho que resguardar meu patrimônio. Se ele trabalhou, recebe. Se não trabalhou, não recebe. Tá? Agora a gente tem, né? A gente sabe que os controles, eles existem, tá? Eu gostaria que vocês, a gente vai falando assim, eu gostaria que vocês fossem pensando na empresa que vocês estão, né? E como funciona isso lá dentro, né? O que vocês veem lá dentro de controle, né? E que vocês puderem compartilhar com a gente, vai enriquecer o nosso conhecimento aqui, tá bom? Então, lá, nós temos aí controles, por exemplo, no setor de vendas, né? Temos controle na produção, na fabricação, no setor de compras, em tesouraria, em todo o setor que a gente pensar, né? Parte de transportes, né? De empresa que tem veículo ali, né? Ou se a gente pensar numa transportadora, aí é mais incisivo ainda esses controles, né? Tá? E são inúmeros, né? O que vocês imaginar, né? De controle, né? Por exemplo, se vocês pensar que eu tenho a pessoa que faz o cafezinho, né? Mas ela tem que apresentar o consumo que foi durante a semana, o estoque que tem lá, para ver se vai comprar mais ou não, se precisando de açúcar ou de café. E isso é controle, tá? Você também não pode comprar produto, vamos pensar, uma coisa simples, você quer fazer o café da empresa, né? Mas você não pode desperdiçar dinheiro ali, comprar a mais ou nem a menos, né? Não pode faltar, porque faltou um café. Poxa, às vezes, dependendo de onde a empresa está situada, para sair comprar um café, porque está faltando, é mais caro o molho do que o peixe, usando esse ditado, né? Porque, tipo assim, o que você vai gastar de combustível para lá buscar, e não é só combustível, né? Você vai usar o veículo tem desgaste, vai usar o tempo do funcionário que poderia estar fazendo outra coisa e está buscando esse café. Então, é tudo valor, né? A gente não coloca isso na ponta do lápis, mas a gente tem que colocar, porque é valor, é custo, tá? E às vezes, para buscar esse café lá que custa, sei lá, 5 reais, você gasta 6, 7, 10 reais para comprar um café, né? E isso poderia ter pensado, não, vamos organizar isso para fazer essa compra uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou, se conseguir, até uma vez por mês, né? São controles, tá? A gente parte do controle. Outra questão simples, boba, que tem em empresa, né? Às vezes você vai imprimir e não tem papel, né? Uma resma de 18 reais que você precisa comprar, não tem, tá? Por quê? Comprou hora menos, ou comprou a mais, ou esqueceu de comprar, então, por algum motivo, não tem ali, tá? Eu preciso de elástico para dinheiro aí, né? Aqueles elásticos, né? Eu preciso de clips, né? Então, são coisas bestas, simples, né? Que às vezes a gente não dá valor, não pensa, mas que elas têm que levar um controle, tá? Em todos os sentidos, né? Eu não sei se ainda está com a política, né? Mas eu trabalhei no escritório de contabilidade aí, né? Que é alguém que está aí, né? Que trabalha. Eles controlam as canetas, os lápis, né? Tudo que você pede, né? Se você pedir você começa a trabalhar, te dá uma caneta.
Eles só entregam outra para você quando você apresentar aquela toda seca, né? Sem mais tinta, né? Toda empresa. Se botar, deixar à vontade, vai uma caneta por dia. Então, é uma forma que eles encontraram de preservar o patrimônio deles, né? Nossa, mas a empresa é muito rígida nesse ponto. Tá certo, entendeu? Ela nunca vai te negar uma caneta. Nunca. Né? Se você apresentar a caneta seca, ela já. Tá? Ok? Então, são controles, gente. Eu sempre digo, né? Né, eu sou de uma época em que a gente ouvia falar em Nova York, por exemplo, né? Nova York era uma cidade muito perigosa, né? Começo dos anos 80 aí. Então, tipo assim, ninguém falava em Nova York, não existia esse turismo em Nova York que tem hoje, né? As pessoas ficavam com medo de lá. Até que entrou um prefeito lá, se não me engano, Rudolph Giuliani, tá? Ele implantou, né, na cidade a tolerância zero. O que é tolerância zero? É matar os outros? Não, não é nada disso. É simplesmente punir os pequenos crimes, né? Por quê? Porque os grandes crimes vão acontecer se os pequenos não forem punidos. Não vai ter crime? Lógico que vai. Só que você consegue reduzir muito, né? E na empresa a mesma coisa. Se você controla uma caneta, né? Uma resma de papel, um clips ali, você tem esse controle, quer dizer que você consegue controlar o que é grande também, tá? E as próprias pessoas que trabalham ali, que olham e falam, eles estão controlando até isso que é pequeno, muito pouco, você imagina as coisas grandes, né? Eles vão controlar mais ainda, tá? Então você já inibe, né? Quando você controla o pequeno, você inibe que alguém tente fazer algo errado grande, né? Tá? Não vou dizer que não faça, mas a pessoa já pensa duas vezes, ok? Vamos lá. Então, o objetivo sempre atingir, deixa eu até marcar aqui. Ops, ele não está me permitindo. Não está permitindo dar canetinha aqui. Sempre pensando em atingir objetivos, né? E resultados mais favoráveis com menores desperdício, né? Isso é o básico, né, gente? Por exemplo, ninguém compra uma cartela com 20 ovos para aproveitar só 17, 16, 15. Você quer aproveitar os 20 ovos e quer fazer eles render ao máximo, né? Tá? É preciso que se distinga, né, que o controle interno, o termo controle interno, não tem o mesmo significado de auditoria interna, tá? A auditoria equivale a um trabalho organizado de revisão e apreciação do trabalho, normalmente executado por um departamento especializado, ao passo que controle interno refere-se aos procedimentos e à organização adotados como planos permanentes da empresa. Tá? Então, controle interno são os procedimentos. Todas as empresas têm controle interno, mas não quer dizer que todas têm uma auditoria interna. Tá? A auditoria interna, um dos objetivos dela, né, é avaliar se os controles internos são eficazes, né? São eficientes e eficazes. Ok? Ok. Beleza. Vão dando feedback aí que é melhor. Antes de elaborar o plano. Oi? Não rola não, professor. Não entendi. Controlar a caneta. Controlar a caneta. A gente não... Ah, mas olha, se você não controlar a coisa, você é uma por dia. Não é assim, não é, é tipo assim, ó, a pessoa entra numa empresa, né? Você entrega uma caneta para ela trabalhar. Ela precisa de uma caneta, você vai dar a ferramenta para ela, tá? Aí, tipo assim, quando que ela vai precisar de outra? Ela vai precisar de outra? Então vem cá, ó, toma aqui. Você me entrega a vazia, que eu te entrego a cheia. Simples, né? É assim. E se eu não tiver? Não, beleza, eu te dou uma caneta e te faço um valinho daquela caneta. Você não vai ficar sem trabalhar. Só que aí você vai pagar uma caneta, sei lá, R$1,50, aí, R$2, sei lá quanto é o preço de uma caneta hoje, né? Tá? Entendeu? Aí aconteceu o quê? As pessoas muitas vezes traziam de casa, né? Ou a gente pega aí, com as pessoal dando essas de brinde, aí a gente usava essa, entendeu? Mas assim, é um controle da empresa, tá? Porque senão, tipo assim, ó, quando eu trabalhei lá, tinha quase 50 funcionários, tá? Cara, é uma caixa de caneta assim, a cada 3, 4 dias se deixar. Então, a gente usando uma caneta, você usa uma caneta no mínimo, você usa ela aí 15, 20 dias, um mês, para usar muito, né? Tá? Como a gente faz a maior parte das
do serviço com computador, a gente não tem anotação, né? Dura até mais. O descontrole é igual coceira, basta começar para tomar conta do corpo todo, viu? Pior. Não, eu tiro por base, a gente faz esse controle com relação em casa, né? Tipo assim, eu sou de uma época em que botou no prato tinha que comer, entendeu? Não tem esse negócio de sobrar comida em prato, não. Então, tipo assim, isso é um controle. Pera aí. Se eu ponho comida no prato, vamos lá, eu como 70% e deixo desperdícios, aqueles 30% fica ali, no final do mês, né? Porque uma coisa é a comida sobrar na panela, você guardar ela e requentar ela depois. A outra sobrar no prato. Sobrando no prato, você não vai voltar ela para a panela, né? Tá? Entendeu? Então, tipo assim, se a gente tem um controle em casa, por exemplo, eu geralmente, antes de eu ir para fazer compra, alguma coisa, eu olho o que eu tenho, né? Porque eu não vou ficar comprando coisa desnecessária, né? Então, eu tenho mais ou menos, a gente não faz anotação, mas a gente faz um controle visual do que a gente tem, do que a gente vai comprar. Na empresa, não dá para você fazer o controle visual, né? Você faz um controle já, geralmente, de anotação, tá? Vocês veem, eu já até comentei com vocês, eu trabalhei lá na DVM e tinha um consumo, assim, uma vez a gente até assustou, né? Comprou foram 4 caixas de papel, né? Que foram, assim, coisa de 15 dias. Eu falei assim, isso vai dar problema. Não deu outra. Eles pediram para alguém controlar. E esse alguém escolhido foi eu, né? Eu falei assim, a partir as 4 caixas de papel começaram a 35 dias, tá? Entendeu? Então, o que tava? As pessoas estavam ou desperdiçando, né? Ou, em último caso, que a gente não foi investigar, né? Poderia tá levando para uso pessoal em casa, né? A gente não sabe. Atrás disso. Ninguém pediu para ir atrás de saber disso, entendeu? Mas a partir dali que a coisa estava controlada, então as pessoas já, opa, a coisa mudou. É igual uma coceirinha, né? Você começa, a que você vê, tá coçando o corpo inteiro, entendeu? Então, se você não tem controle, as pessoas vão lá, pega uma vez, pega duas, aí é a que vê que não pode pegar à vontade, aí faz a festa, tá? Então, a situação da caneta é a mesma. Se você não barrar na primeira vez, né, a pessoa vai estar ali todo dia quase pedindo uma caneta. Mas eu preciso trabalhar, você não pode me negar uma caneta, tá? Entendeu? Tá? Vamos lá. Então é necessário, né? Quando vai fazer um programa de auditoria aí, que vai fazer um plano, um programa que vai guiar o auditor, né? Ele deve ver como que os controles estão na empresa, né? Por quê, gente? Porque é o seguinte, isso é questão de confiabilidade, né? Quanto melhor o controle, mais segurança o auditor vai ter na execução do trabalho dele, porque ele vai confiar naquele controle, tá? Mas como é que ele vai confiar? Ele vai testar o controle. Ele vai testar uma vez, duas, três ali, quantas for necessário. Se testou e viu que ele realmente funciona, tá? Então ele tem confiança naquele resultado que o controle apresenta. O que é confiança, gente? O que é testar o controle? Testar um controle é ver assim, ó, é você chegar e questionar, né? Como que é feito, né? Como que é controlado isso? Aí a pessoa vai dizer, né? Como que se controla, tudo, né? E aí você vai questionar, vai ver se não tem jeito desse controle ter falha. Se não tiver falha, se ele é perfeito, cara, então todo o resultado que ele te apresenta, né, ele é confiável, né? Então você pode ter confiança nele, tá? Então o auditor vai olhar para aqueles valores e vai assim, não, esse controle funciona, então eu sei que ele está, eu tenho mais segurança aqui. Ele vai deixar passar batido? Não, ele vai fazer teste, só que faz menos teste. Agora, se eu tenho um controle, né, ou uma situação que eu tenho um menor controle, né, maior cuidado o auditor vai ter que ter na hora de executar essas tarefas aí nesse setor. Tá? Vamos pensar, o financeiro é muito bem controlado, né? Tudo assim a gente olha, né, vai fazer análise de todo o procedimento, né? E vai ver que é tudo bem amarrado, né? Então ele vai ter mais confiança do que ele vai encontrar no financeiro, né? Daqueles números que ele vai encontrar ali. Agora, se pegar, por exemplo, um comercial em que não tem, ou tem um controle muito fraco, ou não tem controle, então tudo que vem dali vai exigir dele um cuidado muito maior, né, na hora de avaliar aquela situação, tá? Então ele tem que, assim, ó, vamos pensar assim,
Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa, né, lá na Rodobens, em São José do Rio Preto, em que a primeira coisa para você entrar na empresa, você faz um cadastro na portaria. Qualquer um. Que cadastro é esse? Você vai apresentar seu CPF, ali, sua identidade, né? Eles vão digitalizar ela, né? Vão tirar uma foto dela, tira uma foto sua, faz um pré-cadastro, uma coisa simples ali, nome, essas coisas, dados, e faz o seu controle digital, tá? Beleza, fez uma vez, né? Aí, identificando quem que é você. Aí eles vão te perguntar, né? Fez o cadastro? Agora, quem que você vai visitar na empresa? Né? E qual que é o assunto? Aí eles vão entrar em contato com essa pessoa, e essa pessoa não realmente agendado, né? Se já não tivesse sido passado lá para a portaria, né? Para a entrada, aí você vai entrar, tá? Então, a partir do outro momento, quando você chegar, você não precisa mais fazer esse cadastro, né? Não, eu já tenho um cadastro aí. Aí eu tenho, sei lá, reunião com fulano de tal. Eles, se já tiver a passada ali, só libera a sua entrada, né? Se não, vai indagar lá a pessoa se realmente está te esperando. Então, gente, é controle, né? É um controle de acesso, né? E controle de acesso, você controla o seu patrimônio também, porque você não sabe, vai entrar qualquer um, como que vai ser, né? Tá? Um problema muito grande que tem em condomínios, né, em prédios, né? É aquela questão. Normalmente, os condomínios, né, ali eles não permitem que entregadores entrem no prédio, tá? Então, tem um detalhe. Você pede, por exemplo, uma pizza, você tem que descer lá na portaria para receber ela. A maioria dos condomínios não permite que o entregador entre no prédio, né? Ele vem ali, é só ter uma posição onde ele vai conseguir ter o contato com o morador, né, para fazer a entrega. Mais nada, tá? Já tem condomínio que permite, né? O cara chega até lá na porta do apartamento, tá? E aí? Se tem alguma coisa de errado, né? Se você for fazer uma auditoria com relação a algum problema que teve lá, de repente pode ser alguém de dentro ou pode ser alguém de fora. Permite entrada, né? Agora, se é um condomínio que não permite entrada, tem um controle mais rígido, então você já limita, né? Ou, vamos dizer assim, as ações, né? E limita também as responsabilidades, né? Já são menos pessoas que são responsáveis pelo que acontece ali, tá? E quando a gente fala em controles, né, de organização, na verdade é isso. Controle, na maioria das vezes, é dar responsabilidades, né? Nós vamos dar responsabilidade para quem? Quem que é o responsável por isso? Quem que vai fazer essa atividade, essa tarefa? Tá? Por quê? Porque se a gente sabe quem é o responsável, a gente sabe, né, quem é que a gente vai cobrar quando tiver alguma coisa errada. Eu até brinco muito, eu falo assim que cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Por quê? Um deixa para o outro fazer, tá? E aí, no final das contas, nenhum faz. Então, em empresa, é a mesma situação. Tá? Uma coisa é alguém ter que a obrigação de fazer, o outro vai ajudar, mas a responsabilidade tem que ser de alguém. Tá? Em escritório de contabilidade, a gente tem muita segregação, né? Por exemplo, geralmente já tem em escritório quem trabalha com qual empresa, né? Por quê? Porque na hora de ter a responsabilidade, né, cobrar aí o que aconteceu de errado com a empresa XYZ, a gente sabe de quem vai cobrar. Agora, se fala, não, qualquer um faz o que quer, né? Qual empresa quiser, então de repente ninguém faz e fala, não, eu deixei para os outros, achei que os outros iam fazer, tá? Então, geralmente em escritório de contabilidade, você já tem essa distribuição de tarefas, né? Às vezes tem escritório, por exemplo, que alguns fazem toda a folha, parte de folha trabalhista, outros fazem a parte fiscal, outros fazem a parte contábil. Já tem escritório que faz tudo, mas todo escritório, uma coisa é inerente a todos, tá? É separado quem faz quais empresas, tá? Porque se não tiver separação, né, vai ter problema. Aí o que acontece? Ah, professor, mas e quando alguém sai de férias? Beleza, quando sai alguém de férias, aquelas empresas que aquela pessoa tem ali, né, toma conta, vai ser passado, distribuído para outros. Naquele mês, a pessoa vai passar, como faz, se tem algum ponto de observação, né? Mas é controle. É controle por quê, gente? É porque na hora de cobrar a responsabilidade, a gente sabe de quem vai cobrar, tá? E quando você vai ser cobrado por aquilo, primeira coisa, você vai te livrar o seu da reta, né? Você vai fazer a sua parte, tá bom? Vamos lá. O processo que tem finalidade, né?
proporcionar à empresa razoável garantia de promover eficácia em suas operações é denominado sistema contábil e de controle interno. Na verdade, a contabilidade nada mais é que um sistema de controle, né, gente? Porque ela vai fazer a escrituração de todos os fatos, né? E através dessa escrituração você consegue aí identificar coisas que não estão legais, tá? Quem faz aí conciliação de coisa, né, de contas aí, sabe muito bem se tem que fazer errado ou não. Principalmente conciliação bancária. Conciliação bancária, você pode, muito bem, se ela for muito bem feita, identificar cobranças indevidas do banco, por exemplo, né? Tá? E outro detalhe, por exemplo, você faz uma conciliação bancária e você tem que ter lançado todos os pagamentos ali, ter um cheque, essas coisas, tudo relativo, né, vinculado. E aí você identifica, peraí, esse saída de valor aqui da conta, o que foi? Tá? Um documento hábil, né, e relativo a isso. Então, a contabilidade, ela é um sistema de controle. Tá? A controladoria, a auditoria, tudo mais da empresa, que num ponto só, né? Um fator relevante que deve ser considerado pelo auditor, né, no caso, o independente, né, aquele que é de fora, no estudo e avaliação dos sistemas contábeis e controle interno, é o grau de descentralização de decisão adotado pela administração, né? Tá? Ele deve estudar o sistema contábil, orçamentário, patrimonial, financeiro, sistema de controles internos da empresa, em virtude de suas influências no trabalho de auditoria. E também deve comunicar apropriadamente aos responsáveis pela governança e administração as deficiências de controle interno que o auditor identificou durante a auditoria e que no seu julgamento, né, sejam de importância suficiente para merecer a atenção deles. Tá? É assim, descentralização de decisão, né? Tipo assim, é quando a gente não deixa tudo na mão de uma pessoa só, tá? É isso. Vamos lá. Quem decide quando comprar ou de quem comprar ou por quanto comprar, não pode ser a mesma pessoa, né? Tá? Quem decide o que tem que comprar, né, é uma pessoa. De quem comprar ou o preço que pagar, tem que ser outra pessoa. E aí quem vai receber é uma pessoa totalmente diferente. Tá? Então a gente tem que ter esses cuidados, tá? Porque não dá para, tipo assim, a gente às vezes vê em filme, né? Tipo assim, o cara ele é o juiz, o júri e o executor, tá? Não dá, não tem como. Eu tenho que cada um ser ali independente, tá bom? E o auditor, ele quando vai na empresa, a primeira coisa, ele vai entender como que a empresa funciona, tá? Ele não tem como ele dar um parecer dele, né? Ou chegar trabalhando assim, já fazendo teste. Primeiro ele vai testar, mas primeiro ele vai conhecer. Então, os testes vêm de acordo com o conhecimento que ele vai tendo da empresa, tá bom? E ele vai passar para a diretoria, para quem for de interesse ali na empresa, as deficiências que ele enxergar que podem ser de impacto aí, né, no controle patrimonial da empresa, tá? Não vai passar coisinha à toa. Às vezes tem coisas que é irrisório, mas então você vai passar coisa grande, tá? Vamos lá. O Instituto Americano, né, dos Contadores Públicos, né, para eles, né, o que é controle interno? O controle interno compreende o plano de organização, né, e todos os métodos e medidas adotados na empresa, né, para salvar os ativos, né, que é seu patrimônio. Verificar a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, né, para ver se está tudo correto mesmo, se realmente evidencia o que realmente aconteceu. Desenvolver a eficiência nas operações, né, e estimular o segmento das políticas administrativas prescritas. Então, controle interno nada mais é que isso, né? Primeiro, eu vou salvaguardar meu patrimônio, né, que é os ativos, tá? Eu até vamos falar assim, salvaguardar patrimônio, eu nem estou falando somente de ativo, tá? E o que eu falo quando é salvaguardar patrimônio também é de passivo, certo? Professor, mas por que de passivo? Porque é o seguinte, vamos pensar que eu tenho uma conta para pagar, né? E se eu não tiver controle, quem vai pagar pode pagar maior, entendeu? Ou eu tenho um desconto que a pessoa não aproveitou o desconto, entendeu? Ou eu tenho, por exemplo, um tributo que é para me pagar e ele já prescreveu. Então, eu, tipo assim, eu não preciso mais pagar ele, né? Não fui cobrado, que é difícil de acontecer, viu, gente?
mas pode acontecer, tá? Então, quando a gente fala nos ativos, porque isso aí eu estou resguardando, mesmo com os meus passivos, resguardo o meu caixa, né? Minha disponibilidade, né? Por isso que eles usam o termo de ativos. Mas quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar que a empresa, ela não perde somente quando rouba algum ativo dela aqui, você entendeu? Mas quando você paga maior também alguma coisa, você tem uma perda aí, tá? E eficiência nas operações, né? Nada mais é que isso não tem nem muito o que explicar, né? É fazer bem feito, tá? Eu usaria até o termo eficácia, né? Que as operações alcancem os objetivos, tá? E estimular o segmento de política, porque as políticas são procedimentos, metodologias, né, determinadas de forma que se trabalhe buscando o melhor resultado possível, tá? Então, se você está buscando o melhor resultado possível, né, e estão seguindo, a ideia é que o objetivo que se alcance seja o melhor, né? Então, o controle é para isso. Quando a gente fala em política, assim, por exemplo, uma política, né? Política de vendas, por exemplo, não, a empresa só vende no máximo com 60 dias. Então, isso é uma política. Então, ela não permite que ninguém, né, vai se criar um controle, né, sei lá, um controle seja no caixa ou seja no próprio sistema que não permite parcelamento acima de 60 dias. Então, isso é uma política, tá? Então, é um controle ali. Questão de que a gente vai em loja, por exemplo, a gente vê muito. Você pede um desconto lá pro vendedor, né? Ele tem um limite que ele pode dar desconto, porque é um controle da empresa. O vendedor não pode dar qualquer percentual de desconto. Ele pode dar lá, sei lá, 4%, 3%, 5% aí no máximo, né? Se for um desconto acima disso, geralmente ele tem que chamar o gerente, né? Ou o supervisor dele. Aí essa pessoa, ele já tem a responsabilidade de ter esse controle, lá, de quanto que ele vai poder dar de desconto, né? E aí ele tem uma permissão. Aí o acesso dele também é controlado. Eu tenho, o vendedor tem um controle até 5%, e aí o supervisor pode dar um desconto até 10%, tá? E aí, acima disso, muitas vezes, né, ninguém consegue fazer nada, tá? Não, mas eu quero comprar, sei lá, em grande quantidade. Opa, aí já é outra história. Aí já é uma questão de negociação, né? Você vai, por exemplo, eu vou no Liliane, eu quero lá comprar vamos pensar, um ar-condicionado, né? Um ar-condicionado, sei lá, custa aí R$1.300. Aí o vendedor me dá um desconto, sai por 1.250. Mas se eu for com o gerente, eu consigo por 1.100, uma ideia. Tá? Não, mas eu quero comprar, eu vou montar um hotel, eu quero comprar 20 ar-condicionados. Opa, não, para 20, aí vão sentar aqui e vão negociar. Aí é outra história, aí isso já vai sair até da alçada do gerente, ele, no caso, como aquela função dele, ele vai trabalhar com diretoria e tal, aí é outra história. Mas é controle em fazer aquilo, né, que possa ser prejudicial, aí no caso, para a empresa, tá bom? Vamos lá, controle interno, né? São todos os instrumentos, né, da empresa, né, que busca, né, a vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que permitam prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam, que acontecem, né, dentro da empresa e que produzam reflexo em seu patrimônio. A gente tem empresa, eu já vi assim, a gente lê, né, de repente alguém de vocês já até participou de empresa assim, que controla até o tempo que o funcionário vai no banheiro, tá? Geralmente lá é 5 minutinhos aí, né, e não pode passar disso, tá? Tem muito controle. Aí vocês, não, professor, que absurdo é esse? Gente, tem empresa que é de todo modo que vocês imaginar, tá? Tem tudo quanto é tipo de controle. Ação em cima de funcionário ali, por quê? Porque essas empresas é aquilo que o funcionário tem que trabalhar o quanto mais, né? Quanto mais trabalhar, mais ela vai render. Por exemplo, um caso que acontece muito isso aí são esses call centers, né? Não sei se tem alguém aí que trabalha em call center, de repente confirma ou não, né? O que eu estou dizendo. Mas call center, por exemplo, né? São empresas que prestam serviço para outras empresas, né? E muitas vezes a remuneração desses call centers, né? Da empresa que faz call center, é muitas vezes em função da quantidade de atendimento que ele faz. Então, ele precisa do mínimo de pessoas possível para atender o máximo de clientes lá
né, do seu cliente, no caso, né, de atendimento às pessoas o máximo possível. Então, ele vai controlar o máximo que as pessoas fiquem o máximo tempo possível ali dentro no seu local de atendimento, tá? Então, eles acabam aí dando uma pressão aí, limitando a quantidade de ir no banheiro, não é a qualquer momento, é uma, duas vezes, uma de manhã, outra à tarde, uma coisa assim. Eu digo pelo que eu já li, pelo que, assim, situações que a gente já ouviu. Eu nunca trabalhei em empresa assim, tá? Mas se vocês já trabalharam, aí podem compartilhar, tá? Não preciso nem citar o nome da empresa. Vamos lá. O Instituto Francês, né, dos Expertos em Contabilidade, né, define: controle interno é formado pelo plano de organização e de todos os métodos e procedimentos adotados internamente pela empresa para proteger seus ativos, controlar a validade dos dados fornecidos pela contabilidade, ampliar a eficácia e assegurar a boa aplicação das instruções da direção, tá? Então, eu já uso alguns outros termos, aí no final da história, né, tanto os americanos como os franceses aí dizem a mesma coisa, né? Tá? Tudo isso que a gente vem batendo na tecla, né? É o meu patrimônio que está em jogo, tá? Então eu quero preservar ele, tá? Ó, na prática, o que se quer conhecer é a eficiência da vigilância e da proteção aos bens, né? Quando a gente fala de auditoria, a auditoria que ela busca é isso, né? Para saber se o que se investe, o que se obtém de recurso, efetivamente oferece lucratividade, economicidade ou adequada colimação dos fins procurados ou programados, né? Colimação, eu preciso ler para saber o que é isso ainda, tá? Essa proteção inclui todos os meios de segurança, ou seja, aqueles que oferecem cobertura das ocorrências anteriores, atuais e posteriores de um fenômeno patrimonial. Ó, só para vocês terem uma noção, notícia de ontem, né? Teve uma quadrilha aí que foi presa no Rio de Janeiro, né? O que eles estavam fazendo? Fraudando o cartão de vale transporte lá, que na verdade é de bilhete único, chama lá, né? Que vale para ônibus, para BRT, ônibus, metrô, tudo junto, né? Eles deram um jeito de fraudar, entendeu? E a empresa, ela deve ter os seus controles. Ela começou a fazer o quê? A verificar, por exemplo, a quantidade de créditos que eram comprados, né, com a quantidade de uso que estava tendo das pessoas, né? E a partir do momento em que começou a se verificar que havia uma distorção entre o que era pago e o que era utilizado, né? Porque a empresa, quando ela acompanha suas informações, seus dados, ela leva isso, ela começa a ter umas métricas, né, de comparação. Por exemplo, eu vejo, ó, eu estava no mês, um movimento, sei lá, de 10 milhões de passageiros aí, né, no mês. De repente, eu continuo tendo os 10 milhões de passageiros, só que eu não tive essa entrada de recurso, né? Eu começo esse recurso a diminuir. Então, quer dizer, tem em algum momento, alguma coisa está errada, né? Aí você já pensa, primeira coisa, você faz, tem certeza, eles fizeram uma auditoria interna para saber se o problema não era interno. A hora que verificaram que internamente estava tudo trabalhando certinho, eles partiram a verificar onde era a falha, onde era o erro, onde estava acontecendo, né? E estava dando esse prejuízo para a empresa. O prejuízo foi, em um ano e pouco, né? De aproximadamente aí 6 milhões. Investigação da polícia, né? 6 milhões de reais, né, de prejuízo, tá? E aí até que chamaram a polícia, botou no caso, né, que estava acontecendo, e a polícia investigou e conseguiu identificar, tá? Mas a empresa, ela tem os seus controles. Agora, se a empresa não tivesse nenhum controle, nada, em nenhum momento ela ia dar falta desses valores, né? Tá? Ela poderia saber, eu tenho um controle aqui para ver se a pessoa passa o cartão válido, né? Que a catraca é para isso, a catraca é um controle. É um controle para quê? Olha, só passa quem tem o crédito, certo? Isso acontece nos ônibus aqui em Imperatriz. Você passa o cartão ali, se tiver crédito, você passa. Se não tiver, você tem que pagar na hora, tá? É controle. A diferença é que uma empresa de ônibus, né, ela já faz esse tipo de controle diretamente com o cliente dela, tá? Que, na verdade, as empresas todas fazem quando tem cliente. Por quê? Quando você vai comprar um produto, geralmente só te entrega o produto se já tiver ele feito todo o faturamento dele, ter sido pago, você ter passado o cartão, ou ter pago em dinheiro, ou ter negociado aquilo ali para ser parcelado. Alguma coisa fez, entendeu? E não te entrega o produto sem falar assim, peraí, depois eu volto aqui para acertar. Isso não existe não, tá? A não ser no comércio de bairro, né?
Você fala assim, não, seu Zé, anota aí que depois meu pai vem acertar, né? Tá? Mas aqui nas empresas que são mais organizadas, isso não acontece, tá bom? Vamos lá, então. Pode-se inferir, né? Controle interno representa, em uma organização, o conjunto, ó, a gente é bem redundante, viu, gente? Conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com o objetivo de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa. Na avaliação deve-se ter em mente cada empresa, cada instituição, como um caso peculiar. O que quer dizer isso? Dificilmente você vai utilizar todos os controles de uma empresa para aplicar em outra empresa, tá? E quando você, como auditor, se você vê um controle em uma empresa e vai ver em outra, você parte do pressuposto, né, que você não conhece a situação. É um caso novo que você tem que analisar ele profundamente, tá? Ah, não, na outra empresa funcionou bem. Então quer dizer que aqui nessa também funciona? Nada disso. Tá? Você tem que ter aquela noção de que, como diz, de repente aqui a coisa não funciona. Onde assim, o auditor é meio pessimista, né? Em que sentido, né? Desculpa, tira o termo pessimista. Ele é cético. É um cara cético. Ele tem que ver a coisa funcionar para acreditar, tá? Se ele não vê funcionar, ele não vai acreditar ali que ela funcione, né? Como deve funcionar. Deve ser. Certo? Vamos lá. O que uma empresa particular comum pode ocorrer apenas com uma ordem verbal, né? Um controle por ordem verbal. Em outra, ligado ao poder público, por exemplo, pode depender de todo o sistema de normas, como, por exemplo, o regime de compras. Gente, é totalmente diferente quando a gente fala em empresa privada de empresa pública. Primeiro, a empresa privada, tudo que não é permitido, tudo que não é proibido é permitido, né? Então a empresa pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Já quem trabalha em instituição pública só pode fazer o que a lei permite, né? Então, um faz tudo que a lei não proíbe, o outro faz só o que a lei permite. Então, quando você vai atuar, né, tudo que acontece dentro de uma instituição pública é normatizado. A pessoa só pode fazer o que está previsto para ser feito. Ela não pode sair daquilo ali, entendeu? Alguma coisa fora do que a sua função permite que você faça o quê? Olha, minha função permite que eu, sei lá, aprove compras de até R$ 9.999. Ah, mas eu tenho uma aqui de 10 mil. Não, 10 mil eu não aprovo. Ah, mas é só R$ 1. Não. Eu sou autorizado a aprovar uma compra até 9.999. Se chegou em 10 mil, eu não aprovo. Entendeu? Aí vai passar para outra. Então, essas situações, né, empresa privada, sim, tá? Mas é mais fácil, porque a empresa privada, quem determina as políticas, geralmente, é a própria diretoria. Numa empresa estatal, no caso, né, num órgão público, o que é permitido é determinado por lei. Então, você imagina, para mudar uma lei, a coisa já é mais complicada, né? Vamos lá. Por ser o conceito de controle interno muito amplo, né, para compreendê-lo melhor, é preciso, né, a gente se deter no seu real significado. Essa análise fundamentada nos conceitos de administração parece plenamente justificável, visto que o referido conceito engloba, né, e enfatiza o quê? O plano organizacional da empresa. O que é isso? Como que a empresa funciona? Como que é a estrutura da empresa? Né? Por isso que quando a gente olha para uma empresa e olha para outra, né, pode ser do mesmo ramo, mas são empresas de propriedade diferente, por exemplo, a estrutura, a forma que os processos acontecem numa empresa são diferentes do que acontece em outra empresa, tá? Então, essa estrutura, olha, quem vende, quem recebe, como é que faz, quem organiza, quem guarda, quem controla isso ou controla aquilo, em uma empresa pode ser uma determinada função, em outra empresa pode ser uma função diferente, tá? Aí a gente vem, né, tem a estrutura organizacional, tem os sistemas administrativos, como a gente vai controlar, né, tudo.
normal, por exemplo, né, que a gente vê em fábrica ou em empresas comerciais, né, ou quando a gente tem muitos vendedores, é assim, ó, e geralmente eles acham que os controles, o sistema administrativo, só atrapalha a vida deles, né? Tá? Ele só está ali para atrapalhar. Na verdade, nós sabemos que não é isso, né? Por exemplo, a gente tem o vendedor quer vender, se você deixar, ele traz somente assim, ó, eu vendi um produto X por um valor Y com o fulano de tal. Quem que é o fulano de tal? Não, mas como é caro? Cara, eu preciso emitir uma nota fiscal, eu preciso fazer essa nota fiscal, eu vou precisar de informações, nome da pessoa, endereço, de onde que ele é, CPF dele, alguns dados aí, você entendeu? Ah, o vendedor, não, mas você fica atrapalhando a venda da gente, né? Não, não é isso. É que a sua venda, para ser bem feita, ela tem que ajudar a empresa, não pode atrapalhar a vida da empresa. Só que a maioria deles não tem esse, essa noção, né? Esse bom senso com relação a isso, né? Eles acham que está ali só para vender, né? Aí você vai, eu já vi muito acontecer. Vai vender para um cliente, por exemplo, né? Ele quer vender a prazo para um cliente que está com o nome sujo, tá? E aí fica reclamando que a empresa cria dificuldade. Não é assim. O risco do patrimônio é da empresa. Então, se eu tenho uma política aqui de não vender para quem está com o nome sujo, né? Quem está com restrição, então eu vou evitar isso, né? Eu vou me resguardar. Mas o vendedor, ele quer vender. Ele não importa, né, para quem ou como, ele quer vender. Por quê? Ele entende que o que ele ganha depende da venda dele, entendeu? Só isso. Agora, tem aí nas convenções, as próprias convenções, né, dizem que o vendedor não pode ser punido, por exemplo, né, com desconto de comissão dele, se ele seguir todas as normas da empresa, tá? Por exemplo, seguiu todas as normas da empresa, vendeu certinho lá, conferiu tudo, foi aprovado o crédito daquele cliente. Né? Se der algum problema lá, o cliente depois não pagar, aí não é responsabilidade dele, tá? Segundo convenção. Tá? Nós sabemos que as empresas não é assim que agem, né? Tem algumas empresas, por exemplo, que toda devolução, toda não pagamento de cliente, né? Então, o vendedor também não tem a comissão dele, tá? Porque tem muitos que pagam a comissão para o vendedor em cima do recebimento. Então, não é em cima da venda. Então, acontece, ela força o vendedor a trabalhar com venda à vista. Porque se eu quero receber logo, eu tenho que vender à vista. Porque se eu vender com 30, 60, 90, eu vou receber a comissão com 30, 60, 90. Tá? Mas isso tudo, gente, é política interna. Tá? A gente fala aqui, ó, política administrativa. Essas políticas, o sistema, tudo que a gente tem de parte de documental, a gente vai organizar como vai funcionar, né, o sistema administrativo. A política é tudo aquilo que vai reger a empresa, né? A empresa, por exemplo, que não aceita cheque do terceiro, né? Outras não aceitam cheque, outras só vendem aí, por caso que trabalham com loja virtual, só vende no cartão de crédito e por aí vai, né? Ah, não, tem algumas que vendem no boleto, né? Mas beleza, a sua compra só é efetivada depois que o boleto é compensado. Quer dizer, é uma venda à vista, tá? Só vai demorar um pouquinho. À vista. Bom, quando a gente vai olhando assim, eu vou falando para vocês aqui, vou lembrando de tudo como que as empresas que eu trabalhei, né? Ou as empresas que eu ainda tenho parceria, elas funcionam, né? Então a gente vai visualizando tudo isso, né? As políticas, ó, a empresa lá, ela barra isso, ela barra aquilo, ela limita a responsabilidade da pessoa até X valor, depois disso, entendeu? Então, cada uma é uma empresa diferente, né? É igual a gente pensar em casa, né? Cada família é uma família diferente. Ah, uma família tão parecida com a minha, mas você vai lá dentro, o jeito do pai entender alguma coisa é diferente do outro pai, da mãe, entendeu? São valores diferentes, né? São culturas diferentes. Pode ser vizinho, ter mora até amizade, mas são diferentes. De repente, eu tenho certeza que muitos de vocês já aconteceu. Mas a mãe do fulano deixa. Mas a mãe do fulano não é sua mãe, a sua mãe não deixa. Né? Tenho certeza que vocês já ouviram isso. É a mesma coisa. Em tal empresa eu fazia isso, assim, mas você não está naquela empresa mais, você está nessa aqui. Aqui não é permitido fazer isso. Tá? Então são as políticas que a empresa tem. Tá? E o que é interessante, gente, é o seguinte: para tudo isso dar certo, né, funcionar bem,
eu tenho que ter pessoas eficientes, né? Pessoas competentes, pessoas que têm aí vontade de fazer e tenham a decência de fazer, né? De querer fazer certo, né? Certo? E pessoas que pensem também, que, tipo assim, em formas de melhorar, né? Porque todos os controles, né? Eles são, por melhor que sejam, chega um momento em que ele se torna, às vezes, até obsoleto, tá? A gente vê, por exemplo, alguns controles que eram feitos, né? Por exemplo, a gente tinha muito antes, né? Controle de ligação à empresa, né? Então, qualquer ligação que você ia fazer, você tinha que pedir para a telefonista, ela tinha que anotar, né? Para quem que você ia ligar, o que que você queria falar, o que que era. Hoje em dia, acabou isso. Você pega um telefone e liga para quem você quer, entendeu? E muitas vezes você não usa nem o telefone da empresa, você usa o seu particular mesmo para ligar. Ah, não precisa falar com fulano, você já liga do seu próprio celular. Por quê? Porque hoje a cultura, a tecnologia chegou num ponto que, por exemplo, a gente pega um celular da empresa que tem ligação ilimitada para qualquer lugar, qualquer operador, qualquer número, dentro do Brasil. Né? Quer dizer, a empresa vai, vamos lá, se você passar 10 minutos ali no telefone, ou ligar para 20 clientes, mesmo que às vezes não seja tão necessário, financeiramente, aquela ligação, né, vamos olhar para o lado da ligação, está dando algum prejuízo para a empresa? Não. Tá? O prejuízo para a empresa é se você está fazendo ligações desnecessárias, está usando seu tempo. Mas eu não preciso mais resguardar, né, esse ativo, que é o ativo de conta telefônica. As empresas hoje já sabem quanto vai custar a conta telefone deles, porque já faz um plano lá que o que você consegue usar é aquilo ali, pronto, acabou. Então não vai sair daquilo. Né? E você não tem limitações de uso. Assim, isso pode usar, ou isso aqui eu vou pagar por isso. A maioria não. Às vezes a gente, nós que temos plano de celular, por exemplo, né? Eu tenho plano de celular, eu posso usar a internet aí, né? Eu uso o termo, eu uso à vontade, nunca eu cheguei no limite, tá? Tem ligações limitadas, né? E eu pago um valor fixo, né? Acabou, morreu o assunto. Eu sei que no final do mês aquele valor eu vou pagar. Eu não preciso controlar quanto eu ligo, para quem eu ligo, como eu ligo. Diferentemente de alguns anos atrás, né? Eu, por exemplo, tinha um chip da TIM, tinha um chip da Vivo, eu ficava perguntando, né? Peraí, o seu telefone é de qual operadora? Eu ia ver de qual operadora é mais vantagem eu ligar. Eu tinha esse controle. Era um controle que resguardava o meu patrimônio. Tá? As empresas também tinham esses controles. Hoje em dia são controles aí que se tornaram obsoletos. Né? Isso você não vai mais manter controle de ligação. Tá? E até porque a empresa, a maior parte do contato hoje nem acontece por telefone, né? Acontece por WhatsApp. Certo? Então, gente, ó, estrutura da empresa, os sistemas administrativos, políticas administrativas, né? Política de venda, política de compras, política de pagamentos, política de contratação de pessoal, e dentro disso, todas as políticas do que permite ou não permite, né? Tem políticas, por exemplo, de empresa que não permite resguarda, né, a contratação de parente para o mesmo setor. Tem várias situações, tá? O pessoal fala até discriminação. Gente, não é discriminação, tá? Mas, vamos dizer assim, eu vou tomar cuidado, né? Eu não vou, às vezes, se a gente tem uma empresa e eu não quero contratar parente, eu não falo isso. Eu simplesmente não faço. Você pede a ficha corrida da pessoa, saber de quem que leva a coisa, e, ó, se é parente, não, beleza, gostei e tal, qualquer coisa entre em contato. E não chamo, porque às vezes é a política da empresa, não vou contratar parente, né? Às vezes a empresa deixa isso explícito. Fala, ó, gente, não adianta que a gente não contrata parente para evitar problema, tá? Então, aí tem que se trabalhar. Mas, políticas da empresa são tudo aquilo que vai reger como a empresa trabalha. Tem empresas que têm política documentada e as outras são políticas, né, você sabe como é que funciona, mas a coisa é só no verbal, né? Foi o que a gente viu no slide anterior. Tem empresas que o que acontece de forma verbal, outras são documentadas, tá? Mas não deixam de ser políticas, né? Quando a partir do momento que todo mundo deixa claro, o problema disso de ficar verbal, né, que quando o funcionário faz coisa errada, para você provar é mais complicado, né? Tá? Por quê? Como é que você orientou ele? Como é que ele sabe? Ah, mas todo mundo sabe na empresa. Não, mas aqui, cadê um documento que você mostra para ele, né, que isso não era permitido, certo? Vamos lá. Controle interno, né, sob o enfoque contábil, né, ele vai compreender o conjunto de recursos, métodos, né, ou seja, jeito de fazer, né, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor, no caso, de salvaguardar os ativos, né,
e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais, dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente, propiciar a obtenção de informação oportuna, ou seja, no tempo certo ali, né, e adequada, estimular a adesão às normas de diretrizes fixadas, contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade, auxiliar na prevenção de práticas, né, ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abuso, desvios e outras inadequações. Fala-se aí, né, adotados pelo setor público, mas na verdade, gente, isso é adotado por todas as empresas, né, tá? Porque a contabilidade, né, o sistema contábil, ele visa isso, né? Ele visa fazer uma checagem, uma auditoria, né, do que está acontecendo. É que, quando a gente trabalha em empresa pequena, mal se faz uma contabilidade, né? Então, o cara parte dos controles dele lá, do jeito dele, tá? Ele não pode confiar muito na contabilidade que ele tem, certo? Vamos lá. As categorias de controle interno, né? Elas podem ser operacionais, né? Contábeis ou normativas, né? O que é isso? Operacional, quando ela está relacionada às ações, né? Ou seja, lá no dia a dia, de tudo aquilo que é da operação da empresa, que propicia o alcance dos objetivos da empresa. Se eu controlo a entrada de funcionário, eu controlo o uso da matéria-prima, vamos pensar aí, se eu tenho uma padaria, controlo a quantidade de massa que se é usada para fazer um pão, ou a quantidade de fermento e tal, entendeu? Tudo isso é operacional, tá? Até porque, imagine o seguinte, vamos pensar uma padaria. Às vezes a gente reclama de chegar na padaria e não ter pão fresco, né, feitinho na hora ali, né? Mas, cara, para pensar a dificuldade que é para você mensurar a quantidade que você vai fazer, quando você vai fazer, de forma que você venda exatamente a necessidade, atenda a necessidade dos clientes, né? E não sobre. Porque se sobrar, você vai ter que virar aquilo ali e fazer torrada, né? E aí, quando diz, você vai vender mais barato. Quando vai vender, conseguir vender. Então, você pode ter aí um prejuízo operacional, um prejuízo patrimonial, né? Tá? A categoria de controle, né, interno com relação ao contábil, né? Ele é relacionado à veracidade, ou seja, é verdade ou não, né? É fidedigno ou não, né? Os registros e das demonstrações, né? Aquilo que eu estou vendo, aquele balanço, DRE, DVA, DFC, DMPL, DLPA, DOAR, tudo aquilo ali que aparece ali, você entendeu? Isso aí é verdade? Isso aí, realmente a empresa apresenta isso aí, né? Esse patrimônio que a empresa está mostrando, ele condiz com a realidade, tá? E o normativo, né, categoria de controle interno normativo, que ela é relacionada à observância da regulamentação pertinente, seja com relação às normas externas, né, a legislação que a empresa está inserida, né, que ela tem que seguir, seja com relação às normas internas da empresa, tá bom? Vamos lá. Estrutura de controle interno, né? Compreende o ambiente de controle, mapeamento e avaliação de riscos. Vamos lá. O que é mapeamento e avaliação de riscos, gente? A gente vai analisar aonde o risco é maior, o controle tem que ser maior. Básico é isso, né? Vamos pensar. Ninguém usa boia para entrar numa piscina, pelo menos nós, assim, adultos, né? Mas se a gente for atravessar o rio a nado, ou às vezes até de barquinho, a gente já tem um controle, já tem o cuidado, né, de usar um colete salva-vidas. Por que isso? Porque eu estou resguardando o meu maior patrimônio, que é a minha vida, tá? Não, se eu entro na piscina rasinha aí, sem problema, eu não vou usar boia, eu sei nadar, entendeu? E o ambiente de controle da piscina, né, que a gente tem ali, é um ambiente com muito menos variáveis que podem dar coisa errada, né? Por exemplo, na piscina você não tem onda, na piscina você não tem correnteza, na piscina você não tem embarcações ali dentro que podem, né, te abalroar, tá? Na piscina só entra as pessoas que estão convidadas, né? E você não tem outros elementos, né? Tipo assim, no rio você pode encontrar aí arraias da vida, outras coisas que podem te causar algum dano, né? Então, na piscina,
eu vou ter um controle, né? Eu vou mapear, os riscos são muito menores. Então, são tão menores que, na maioria das vezes, né, nós não usamos, né, nenhum tipo de proteção, de segurança ali, porque não entendemos que não é necessário, tá? Agora, a gente vai, não vou dizer nadar no rio, né? É só na beiradinha que a gente também usa isso, que a gente entende que ali a gente está sob controle, né? Mas se eu for atravessar o rio, né, de barco, alguma coisa, eu já penso que pode acontecer alguma coisa errada, e se eu cair na água, eu vou precisar me resguardar, né? Então, como o risco é maior, né, aí os controles que eu vou impor também são maiores, né? Aí, então, a gente mapeia e faz a avaliação dos riscos, né? Determina os procedimentos que vão ser feitos, vão ser implantados de controle, tá? A informação e comunicação do que acontece ali e o monitoramento para ver se esse controle, se realmente ele está sendo eficaz. Não é simplesmente eu ir ali e botar para funcionar daquele jeito, né? Eu tenho que avaliar se o funcionamento está atendendo ao objetivo proposto dele, tá? Alguma dúvida aí, gente? Vocês deixam só eu falando aqui, ó. Nem sei se vocês estão dormindo aí ou vocês estão assistindo o quê? 1h10 passando jornal, né? Tem jogo hoje, né? Tô assistindo aqui, viu? Assistindo quem? O jogo ou aqui? Que jogo? 1h10 tá passando. Aqui, tentando acompanhar aqui pelo celular, porque meu computador ainda está instalando Windows. Isso, você tem que botar você tem que criar um procedimento nesse computador seu, Felipe. Para não ninguém desligar ele errado mais, viu? O Corinthians ao vivo na Globo, né? O Corinthians ao vivo hoje, né? Eu acho que hoje vai passar o Vasco e Botafogo, né? Pelo amor de Deus. Se eu Na Globo, né? assistindo o jogo, sei lá, no SBT eu não sei quem vai passar, não. Acho que o SBT vai passar o Palmeiras, né? Hein, professor? O senhor chama isso de jogo, é? Eu pensei que o senhor falando era de Vasco e Botafogo. Tem uma bola lá no meio, né? É um jogo, não sei o que é. Não, o Flamengo foi ontem. O Flamengo já meteu 2-1 lá. Quero aproveitar e dizer que tá bonito, viu, Darly? Com esse teu chapéu aí. Bora voltar dessa. Ê, coisa... Ô, Darly, pelo amor de Deus, hein? Estragou que eu ia dar um print aqui, nem vou mais. Ele tá pensando que tá dançando quadrilha. A saudade dele, esse ano, ele não matou nenhuma aula por causa da quadrilha, né? Matou não, nem chegou 10 horas pra pegar a chamada. Ai. Ano que vem nós vamos voltar com força total. Com a graça de Deus, viu? Ai. Mas vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Mas vocês estão... como é que tá o ritmo para vocês? Tá bom? Que eu não vejo as carinhas de paisagem, né? Rapaz, professor, vou dizer pro senhor que tá cansativo demais, ó. Ei, cara. Tá o quê, Ricardo? Que eu não entendi. Cansativo. Não, eu imagino. Mas essa de auditoria é complicada, porque para nós, ela é teoria. O que eu vou fazer é, tipo assim, um pouquinho, terminando a aula, tem uma atividade para vocês que é para vocês botarem em prática, assim, entendeu? Mas acaba sendo cansativo mesmo, tá? Ainda mais se vocês participarem mais, derem mais, vamos dizer assim, mais exemplos do que acontece com vocês, dentro do que a gente está falando, ela acaba se tornando mais dinâmica, né? Mas se vocês não participarem, aí fica só eu falando, né? Aí realmente ela fica, eu imagino, tá? E, professor, vocês só me ouvindo. Professor, só uma curiosidade. A perícia, ela emite uma opinião, né? A respeito do que está acontecendo. E a auditoria, ela está mais voltada à confiabilidade das informações, é correto? A perícia, você vai analisar um quesito em questão, né? Tipo assim, tudo que foi levantado, né? Uhum. Foi te pedido para fazer uma avaliação dele, tá? Então, você vai emitir o seu parecer, né, de perito, avaliando, sei lá, aquela coisa pontual. A auditoria, ela vai avaliar já algo mais amplo,
né? Eu posso fazer uma auditoria, por exemplo, de um processo de produção, né? Ou fazer uma auditoria do sistema administrativo, ou posso fazer uma auditoria da empresa toda, tá? Então, a auditoria, ela vai avaliar como a empresa está se comportando ali naquela situação. A perícia, ela vem para avaliar, para dar uma resposta a um questionamento, né? Essa resposta pode ser, por exemplo, assim, a empresa, o local que o funcionário trabalha, ele tem risco, né? Ele vai lá para fazer essa avaliação e emitir um parecer se aquela função, né, ele não vai olhar para outra função, tá? De repente, ele olha ali, a função que está sendo analisada, ela não tem risco. Ele pode identificar que a outra tem risco, mas a questão dele é focado nessa função. Sei lá, vamos pensar, o operador de guincho, né? Ele, de repente, não tem risco. Mas, às vezes, o operador, a pessoa que vai auxiliar o operador do guincho pode ter risco, mas a avaliação dele, o quesito dele, é com relação ao operador do guincho. Então, ele não avalia o processo como um todo. Ele avalia um ponto específico, você entendeu? Ele tem que responder aquela pergunta. É igual quando a gente assiste esses filmes que tem julgamento, né? E aí o advogado faz uma pergunta, a pessoa tenta justificar a resposta. Não, é sim ou não, né? Porque para eles o que importa é aquela resposta naquela indagação ali. Ele não quer saber o todo, né? Uma coisa mais ampla, tá? Entendeu? É mais ou menos isso. O perito, ele é, tipo assim, ele é auxiliar do juiz, porque o juiz não entende daquilo, né? Então, quer saber. Ele não vai lá na empresa, tá? Já o auditor, não. O auditor, ele ou é da empresa, né? Ou é o que a empresa contrata, mas para emitir parecer para outras pessoas. Não? Não, tá certo. Bom, então. Vamos lá, gente. O ambiente de controle, né? Ele deve demonstrar o grau de comprometimento em todos os níveis de administração, com a qualidade do controle interno em seu conjunto, tá? O que é isso? Todo mundo, né? Todos aí na empresa, eles têm que estar eu não posso fazer um controle que não valha para todos. E todos têm que estar querendo, né? Tem que ter a consciência de atuar para que aquele controle seja efetivo, tá? Onde é aquele negócio assim, não, mas eu não posso, mas o gerente pode, né? Tem algumas permissões, mas quando a gente fala de controle, o controle tem que ser para todos, tá? Porque senão ele fica furado, simplesmente assim, tá? Aconteceu um problema. Quem foi? Né? Por exemplo, é uma coisa que acontece muito nas empresas, quem pega veículo, né? Às vezes identifica ali o funcionário, que é lá de chão de fábrica, que precisa pegar o carro emprestado para fazer alguma coisa na empresa, própria empresa. Mas aí, quando é um gerente, eles não notam, não marca quem saiu. Aí vem uma multa, né? Ou vem um problema no carro. Aconteceu. E aí, quem foi? Não, foi o fulano, o funcionário. Não, mas não só ele que pegou, e teve outros que pegaram sem o devido controle. Se estava sem o devido controle, então acontece que pode ter acontecido com ele, e aí? Mas não controlaram. Então acaba não controlando ninguém, entendeu? Se eu controlo alguns, não controlo outros, no fundo eu não controlo ninguém, tá? E o mapeamento de risco, gente, é a identificação dos eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da informação contábil, né? É aquilo que pode trazer algum problema aí, né? Usar o termo de desinformação, ou seja, é alguma coisa que parece, mas não é. Tá? Porque ela se torna não confiável. Certo? Vamos lá. A avaliação de risco compreende a análise da relevância dos riscos identificados, né? Aí nós vamos pensar o quê? Primeiro, qual que é a chance disso acontecer? Se acontecer, como que vamos gerenciar isso? Tá? Quais ações nós vamos implementar para que isso não aconteça, tá? Ou para diminuir o risco, ou diminuir o prejuízo se acontecer, tá? A resposta ao risco, né, indicando a decisão gerencial para mitigar os riscos a partir de uma abordagem geral estratégica,
né, considerando as hipóteses de eliminação, redução, aceitação, compartilhamento. Tá? Então, nós precisamos... o que nós vamos fazer? Qual decisão vai ser tomada para eliminar o risco ou para diminuir a chance dele acontecer, ou se ele acontecer, para que o dano seja pequeno, né? Tá? Então, a gente tem que pensar tudo isso, tá? Então, entende-se por riscos, né, ocorrências, circunstâncias ou fatos imprevisíveis que possam afetar a qualidade da informação contábil, tá? Imprevisíveis, aquilo que é previsível, aí você não pode mais chamar de risco, porque se você consegue prever, você vai eliminar isso, ok? Bora lá. Procedimentos de controle são medidas e ações estabelecidas, né, para prevenir ou detectar os riscos, né, inerentes ou potenciais, né, ou seja, ao prazo que eu posso apresentar as coisas, demonstrações, a fazer o registro, né, a fidedignidade e a precisão da informação contábil, tá? Procedimentos de prevenção, né, são as medidas que antecedem o processamento de um ato ou fato, para que não ocorra omissões, nem inadequações, né, na informação contábil. Procedimento de detecção, elas visam a identificação, né, juntamente, né, identificar antes ou depois de acontecer os erros, né, a posteriori, né, durante fazer ou depois de erros, omissões, inadequações ou intempestividade. Então, a prevenção é antes do fato acontecer, a detecção é na hora que estou fazendo o fato ou depois que ele aconteceu, tá? Certo? Monitoramento. O que é monitoramento, gente? Compreende a gente acompanhar, né, os controles internos, de forma que a gente vai acompanhar se eles realmente estão sendo efetivos e se a adequação deles quanto aos objetivos, né? Quanto ao ambiente e também aos recursos e riscos, né, os recursos que estão sendo utilizados e aos riscos. Temos que tomar cuidado, porque às vezes tem-se um controle que o custo dele é muito alto. Tipo assim, eu gasto muito para controlar nada quase. Tá? O risco é muito pequeno. Ou se acontecer, mesmo um risco grande, se acontecer, o prejuízo é pequeno. Então, eu não vou gastar muito para uma coisa que pode me dar um prejuízo pequeno demais. Então, a gente tem que mensurar isso, é aquele detalhe. Não pode ser mais caro o molho do que o peixe, né? Nós temos um processo de gestão, né? A gente analisa, o processo de gestão, ele tem planejamento, execução e controle, né? E o controle, ele volta para a execução, né? Aí, dentro disso, tanto no planejamento, como na execução, como no controle, nós temos o controle interno, tá? Aí nós temos, vendo de baixo para cima, a informação que nos traz o conhecimento, que fazemos análise do risco e planejamos o controle interno. Como que esse controle interno vai atuar, certo? Isso é um mapinha bem interessante, tá? E quando a gente sai do controle, né, o controle eu posso voltar para fazer de novo com a execução, ou como eu posso voltar, ser um problema de planejamento e ter que planejar para depois reexecutar, tá? Aí, eu até comentei com vocês da lei SOX, ou Sarbanes-Oxley, né? Essa lei, se não me engano, é 2000 e alguma coisa aí, né? Que foram algumas fraudes que aconteceram, fraudes contábeis, né? E gerenciais em empresas americanas que trouxe aí um prejuízo muito grande, né? Então, são 2 deputados lá, né, que foram os redatores dessa lei, né, que endureceu os controles internos das empresas, né, e trouxe ganhos inesperados para os executivos, né, tá, e acionistas. Ou seja, melhores processos, mais segurança e até menores, mesmo custos menores, tá. Os nossos processos viraram um pesadelo gerencial para as milhares de corporações obrigadas a seguir essa lei. Por quê? Cada um dos incontáveis procedimentos internos tem de ser padronizado, detalhadamente descrito e auditado, tá? No entanto, esse esforço vem mostrando um inesperado lado positivo às empresas. No decorrer do processo, as companhias brasileiras, no caso, né, que se adaptaram à SOX,
perceberam que os procedimentos da nova lei ajudam a melhorar controles, a facilitar a gestão e até a cortar custos, né? Porque você passa a controlar tudo. O que aconteceu, gente? Essa lei, ela veio a ser feita, né? Algumas empresas americanas, né, elas iludiram, né, alguns gestores iludiram os acionistas, né, dizendo que está tudo bem, e no final não estava. E aí eles argumentavam que eles não tinham responsabilidade sobre aquilo que acontecia dentro da empresa, tá? Essa lei, ela vem dizer exatamente que o administrador é responsável por tudo o que acontece dentro da empresa, tá? E que ele tem que ter controle de tudo que acontece na empresa, certo? Porque, assim, ó, principalmente lá, né, aqui tem também no Brasil, mas lá os grandes executivos, eles ganham em função do faturamento da empresa, questão de receita, essas coisas, né? Então, eles faziam de tudo para... Só que não tinha controle nenhum, tá? Então, os caras ganham lá alguns milhões por ano, né, de participação nas empresas, né, e sem se preocupar com a empresa. Então, a partir disso, não. Eles começam a ser responsabilizados por tudo aquilo que não funcionar corretamente na empresa, tá? Isso, quando a gente fala em são responsabilizados, eles podem ser presos, tá? Eles podem ser processados e presos. Vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, a gente falou lá sobre os controles internos, né? Tá? Os controles internos são de fundamental importância, né, para o trabalho do auditor. Quanto mais precisos eles forem, maior segurança haverá na informação da opinião. Quanto mais imprecisos forem, maiores terão de ser os cuidados do auditor na formação de opinião. Então, por exemplo, a gente tem esse gráfico, né? No gráfico, né, do nosso Y, subindo aqui, né, vertical, né, a gente tem a avaliação desse controle, né? Seria uma nota de 1 a 8, né? Vamos pensar. Quanto maior a nota, né, de segurança, né, de confiabilidade desse controle, embaixo a gente tem a régua de testes, né, quantidade de testes. Então, quanto maior a nota de avaliação desse controle, menor o número de teste. Na medida que a nota vai caindo, né, de avaliação, vai demandando um aumento no volume de testes. Então, quanto melhor a avaliação, menor número de testes. Quanto pior a avaliação, maior no volume de testes, tá? Por quê? Eu preciso ter certeza do que está acontecendo. Vocês, como auditores, né, vocês vão chegar, se vocês percebem que um controle é muito bom, ele não tem falhas, você faz pouco teste. Agora, se você percebe que aquele controle é falho, né, então você vai demandar fazer mais teste nele aí para ter confiança no seu resultado. E não é só confiança, né, você vai estar se resguardando, certo? Por quê? Se resguardando de que forma? Você, como auditor, você vai dar um parecer. E uma coisa que você vai ser indagado é se você realizou o volume de testes necessários. Ah, não, mas eu achei, não existe achar, né? Você vai identificar se esse controle é eficiente ou não. Se ele for eficiente, você faz pouco teste. Se não for eficiente, você faz muito teste. E ainda, dependendo das falhas que ele possa ter, você vai passar isso, né? Reportar isso para a diretoria, tá? Ou para as pessoas interessadas. Ok? Vamos lá. A auditoria interna e a externa são os instrumentos mais eficazes para evitar irregularidades administrativas, né? O trabalho abrange fatores técnicos e psicológicos, pois trata-se de uma função basicamente normativa e preventiva, tá? Diversas irregularidades dos setores financeiro, administrativo e de compras das empresas, né, passam, na maioria das vezes, despercebidas pelos próprios empresários. Preocupados com a evasão de divisas, eles armam-se contra o problema e mostram-se cada vez mais interessados em aprender novas técnicas e procedimentos básicos para evitar situações de fraudes, né? Subornos e desfalques. Gente, suborno. Suborno é quando você recebe algo, alguém recebe algo, né, para favorecer outra pessoa, tá? Seja aí os fornecedores, acontece muito nisso, né? Não, uma viagem que eles dão, ou um bônus ali que te dá, um brinde algumas das vezes, né? Ele está tentando, de certa forma, te levar a dar preferência para ele, tá?
Além da adoção de rígidos controles, né, internos, o papel da auditoria vem ganhando crescente importância e contribui para a eficácia dos resultados finais em qualquer companhia. Tá? Há 3 tipos de irregularidades mais comuns nas empresas, né? Suborno, quando alguém recebe alguma propina ou benefício direto para tomar a decisão. A fraude, que se caracteriza pela adulteração de documentação, né? E vai proporcionar benefício financeiro. E o desfalque, que se define pela simples retirada de dinheiro, o famoso tomar emprestado, ou roubo mesmo, né? O que mais acontece é a fraude, tá? O infrator preocupa-se em fazer com que a documentação interna da companhia deixe de refletir ou esconda a operação feita, tá? E fraude, na verdade, é isso. O que é fraude? Você faz um desfalque, né? Que aí o desfalque vai lá e furtou, ou a pessoa furtou, né? Vamos lá, a pessoa furtou. A fraude, ele desvia, ele faz o desfalque e encobre, adulterando a documentação, tá? Então, isso é a fraude, tá? Um dos problemas que tem é a concentração de funções, né? Na mão de poucas pessoas, principalmente as gerenciais, né? Que acontece, as empresas com enxugamento, não, eu não tenho mais uma pessoa para cada função, eu tenho uma pessoa que faz várias funções. Então, isso, né, facilita situações fraudulentas, tá? Como controlar as áreas de risco, né? Setores de compras, vendas, contas a pagar e receber, folha de pagamento, estoque de mercadorias e financeiro, eles são bem sujeitos à irregularidade, tá, gente? Tá? Setor de vendas, por exemplo, a facilidade para recebimento de comissão, desconto e consignação indevida. Setor de compras é um dos mais difíceis de se controlar por meio de auditoria, pois o delito fica registrado fora dos livros contábeis da empresa, né? O problema é solucionar com a circularização de fornecedores, né? Abertura de novas estações, troca de funcionários, né? Muitas empresas, as pessoas nesses setores, muitas vezes elas fazem um rodízio, sai de um setor e vai para outro, né? Já para evitar isso, que a pessoa fica ali muito tempo e possa fazer conluio aí com outras pessoas, ou até com fornecedores, ou, né? Para poder ter algum benefício próprio, tá? No setor de contas a pagar, né? A gente tem a questão dos cheques de serviço, né? Que vão ser pagos, aí, que vão pagar o pessoal, né? Que podem ou não ser fantasma, na antecipação de pagamentos, com finalidade de recebimento de propinas. Cabe ao auditor checar se a prática está consumindo dinheiro de investimento das empresas, né? O que é antecipação de pagamento, gente? Espera aí. Eu tenho um fornecedor que eu só preciso pagar ele daqui a 20 dias, mas ele está precisando de receber dinheiro antes. Ele me dá uma propina, né? E eu pago ele antes, né? A empresa ia pagar ele de todo jeito. Só que esse dinheiro não precisava sair da empresa agora, né? De repente eu estou descapitalizando a empresa no momento que eu não deveria, tá? No contas a receber, né? A tendência com a crise de caixa na maioria das empresas é abrir mão de recolher parte do valor financeiro, seja multa e juros, né? Receber apenas o montante principal, né? Aí, né, será que a pessoa usou bom senso ou, de repente, foi conivente, né? Quando a gente recomenda, né, fazer verificação regular do número de contas correntes de funcionários, né? Aqui, quando a gente fala do departamento pessoal, tá? Para evitar de fazer depósito em conta fantasma. Eu já até comentei com vocês, acredito que foi com vocês, na pós nós tivemos uma aula sobre isso, né? E foi passado, por exemplo, que tinha uma pessoa no departamento pessoal, né, da empresa, que era a responsável, a gestora do departamento pessoal, que ela criou dentro da empresa funcionários fantasmas, né? E ela criou todo um processo ali, tudo, né? Que quem olhava de fora, né? Quem não ia dentro da empresa, estava tudo certinho. Tinha as contas correntes, tinha tudo, né? E eram feitos os depósitos na conta das pessoas, tudo certinho, tá? Tanto que era a última pessoa que o gestor imaginava que poderia estar fraudando a empresa. Mas o auditor, simplesmente, né, ele olhou a documentação, tá tudo certo, tudo perfeito. Aí ele fez o quê? Uma coisa simples. Pegou a relação de funcionário de cada setor e foi no setor para conferir as pessoas que estavam na relação com as que trabalham realmente. E aí ele começou a identificar, né? E em todos os setores tinha gente que, como diz, que nunca tinha aparecido ali, que o pessoal nem sabia quem que era, tá? Então, foi se descoberto dessa forma, tá?
E aí identificou-se que quem era responsável, quem fazia isso era a pessoa que era a gestora do recursos humanos, do RH, do departamento pessoal, que tinha esse poder de fazer isso tudo, né? E tinha confiança do dono ainda, tá? Uma questão que pode acontecer também é o diretor financeiro, né? Que não admite que as pessoas interfiram e conheçam suas operações, né? Tá? O que ele faz. Por quê? Muitas vezes, se ele é muito certinho nisso, está assim, né? Porque ele pode estar escondendo alguma coisa, tá? Preciso saber se existe convivência relaxada entre o gerente financeiro e o banco, né? Por meio da análise dos ganhos da empresa. Pode-se comprovar sua eficácia financeira, tá? Ele pode estar muito bem, de repente, aí, fazendo empréstimo no banco, poderia ser mais barato em outro, né? Mas fazendo empréstimo aí com um percentual acima, né? E tendo algum ganho, sei lá, o gerente favorecendo ele por outro lado, né? Com outros ganhos, certo? Implantação, gente, quando a gente fala em código de ética, ele é intrinsecamente necessário em todas as empresas que querem ter uma política de controle, tá? É preventivo, porque o código de ética vai dizer o que você pode e não pode fazer dentro da empresa, certo? É aquilo que é aceitável, tudo, né? Se você pode receber brindes, pode receber algum presente, né? Qual o valor desse presente? O que pode ser? O que é considerado como um brinde? Ou o que é considerado como um suborno? Tá? Eu recebi uma caneta. Uma canetinha, beleza, né? Não, eu recebi uma caneta daquelas que custa R$1.000. Opa, peraí, isso não, né? Se receber aquela caneta de brinde que o pessoal faz aí, tudo bem. Agora, receber aí uma agenda, até vai, entendeu? Muita gente, às vezes o pessoal dá uma agenda de presente. Agora, quando já se parte, deu uma viagem de presente, alguma coisa, pode saber que tem alguma coisa errada. Então, a gente tem aí até uma frase bem interessante, né? A mudança da sociedade levou à perda do real significado de ética, né? É importante definir claramente as situações de controle, para não se criarem dúvidas na ocorrência de erros e omissões naturais do dia a dia. Então, a partir do momento que todos sabem, né, que todos têm noção daquilo, tá? E que aquilo é cobrado, que também não adianta, viu, gente? Implanta um código de ética e ninguém, né, ninguém nunca cobra nada, ninguém nunca fala disso. Então, ele acaba caindo no ostracismo, né? Acaba sendo uma lei morta, né, um código morto, tá? Nas décadas de 70 e 80, as multinacionais definiam o valor máximo de recebimento de brindes e presentes de clientes. Quando esse valor ultrapassava R$500, o objeto era doado à instituição de caridade, a fim de se evitar em situações dúbias, né? O papel das empresas nesse processo é salvaguardar os instrumentos, tá? Porque se eu recebo prêmios aí, eu acabo ficando, usar o termo, né, com o rabo preso com aquela pessoa, né? Tá? Deve-se definir as regras de comportamento, né, dentro das empresas, com fornecedores, compradores, incluindo o valor limite de brindes e presentes, e ainda quais as concessões internas permitidas. Por exemplo, a Pitágoras, ela tem o código de ética, né, nós temos que seguir, tá? Por exemplo, eu não posso negociar, né, a minha função não permite que eu negocie com nenhum fornecedor, tá? Tudo que eu tenho que fazer, eu posso ver alguma coisa, mas, olha, eu vou passar, quem vai... se tiver que ter algum dispêndio, né, valor financeiro por parte da faculdade, quem vai negociar é a faculdade, tá? Então, nós não podemos, elas nos proíbe de fazer qualquer coisa que seja contra a lei, né? Não, vamos conversar aqui, eu conheço um fiscal que é amigo meu, que ele ajuda, não sei o que e tal, entendeu? Ela não permite nada disso, tá? Isso está dentro do nosso código de ética, fora outras coisas, né? Coisa importante que nós temos que saber, né? Por exemplo, para que o código de ética funcione, para que os procedimentos internos da empresa funcionem, as políticas, que os controles tenham validade, nós precisamos de pessoas capazes, capacitadas lá dentro, né? E pessoas idôneas, né? Então, tudo isso começa, né, lá na contratação, tá? Eu tenho que, por exemplo, checar valores morais, né? Uma coisa que a maioria das empresas não pensam, né, no momento da contratação, é justamente ver, por exemplo, se o perfil daquela pessoa se encaixa com o perfil, né, da minha empresa, tá? Às vezes é totalmente diferente, né? Seja
por um lado, seja por outro, né? Então, eu preciso de pessoas que se encaixem dentro do meu perfil. Não que eu vou contratar todo mundo igualzinho, mas pelo menos os valores morais, que é éticos, né? Que a pessoa faça de tudo para trabalhar corretamente na empresa, né? Agora, se for um cara muito doidão, assim, que não segue norma, não segue nada, ele vai me dar problema, né? Entendeu? Mas aí, cada empresa tem o seu perfil, né? Cada empresa vai ser de uma forma, certo? Então, não tem... a gente não tem que... Não é discriminação nenhuma, mas às vezes a gente vai pensar, né, eu tenho que fazer esse filtro antes, tá? Outro detalhe, né, de riqueza, né, que algum funcionário tenha, ou que a pessoa, de repente, o cara, de repente, ele chega lá, vai para uma entrevista, né, e você percebe que chegou, sei lá, num carro zero, né, aí você vai ver, o cara trabalhou tudo em serviço, assim, em empresas onde o emprego dele era salário pequeno. Então, peraí, aí você pode indagar, né, qual que é a procedência? Eu vi que você chegou num carro, tal, não, isso aí é que eu comprei, né, tem um dinheirinho aí e tal, opa, peraí. Se o cara trabalhava, ganhava pouco, e de repente tem um carro zero, ele faz alguma coisa errada, tá? Então, a falta de idoneidade é algo que a gente precisa aprender a identificar, né, ou pelo menos investigar, para que não traga isso para dentro da empresa, porque não existe controle que vá funcionar com pessoas inidôneas, tá, gente? Tá? Porque elas vão dar um jeitinho de burlar ele. Vamos lá. Aí a gente vem, fala em controle e tudo, né? Mas o que a gente tem que fazer para controlar, né? Tá? O que precisa ser feito, né, para que os controles funcionem bem? Ou seria até tipo de controle mesmo, né? Primeira coisa, né? É a independência entre funções de execução operacional, né, custódia de bens, né, e a contabilização, de segregação de função, cada um faz uma coisa, tá? Sistema de autorização, né? Ou seja, tudo que vai ser feito tem que ser aprovado, né? O que um faz, o outro tem que aprovar lá na frente, lógico, a gente não pode criar uma burocracia muito grande também. Mas aquilo que vai envolver valores, por exemplo, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Por exemplo, o funcionário faz uma parte, mas quem aprova, de repente, é o gestor, entendeu? O supervisor, o encarregado, tá? Porque você vai diluir as responsabilidades, né? E aí, com isso, você também diminui os riscos, tá? O registro, né? Compreende a classificação dos dados dentro de uma estrutura formal de contas, no caso da contabilidade, né? Existência de um plano de contas que facilite o registro e preparação das demonstrações e a utilização de um manual descritivo para o uso de cada conta, tá? O controle interno, né, como já falamos, a importância dele, né, verificar que o seu cumprimento pelos funcionários, né, que todos têm que estar cientes do que é o controle, o que é a função dele e como que as pessoas têm que fazer, né. E se surgir situações em que esse controle precisa ser mudado, nós temos que mudar ele, não dá para ser, ele não é engessado, tá? Ele é algo dinâmico, a empresa é dinâmica, a empresa muda com o tempo. Então, nós precisamos aí nos atentar a isso, certo? Então, é importante o controle a partir do momento em que verifica que que pode garantir, né? É ele que pode garantir a continuidade do fluxo de operações, né? Com a qual as empresas vivem. O que é isso? Se a gente não tem um controle ou se ele não é bem feito, a gente chega num momento em que a gente não vai ter, vamos dizer assim, o objetivo principal da empresa, que é o crescimento, o ganho, isso não vai acontecer, tá? Ou vai acontecer de uma maneira menor, né? Num nível menor. A atribuição dos funcionários, né, aos setores internos da empresa deve ser claramente definidas e limitadas, né? De preferência por escrito, né, eu falei para vocês, né, vão evitar o verbal, né, geralmente você pega as funções, né, olha, você vai exercer essa função, a sua responsabilidade é XYZ, né, vai descrever o que a pessoa tem que fazer, e como fazer, e o que fazer, e quando acontecer tal coisa, o que você tem que fazer. Então, você descreve a função e descreve os procedimentos a serem seguidos. É trabalhoso? É lógico que é. Entendeu? Só que você tem o trabalho uma vez só, e depois você só vai acompanhando para ver se precisa ser mudado ou não, tá? Que é onde você estabelece os manuais internos, tá? Razão para isso, né, para as atribuições. Assegurar que todos os procedimentos de controle sejam executados, né? Detectar erros e irregularidades. Quando você define procedimentos, gente, você, primeiro, para começar a definir o procedimento de um setor
ou de uma função, você vai ter que montar um gráfico, né? Vamos dizer assim, um organograma, né? Na verdade, um fluxograma daquela atividade. E quando você está pensando nisso, você pensa em todas as variáveis, né, que podem acontecer, tudo aquilo que pode acontecer ali dentro, tá? Então, você começa você mesmo, na hora que você está montando esse fluxograma, pensar naquilo que pode ser feito de maneira errada. E aí você cria os controles para isso, tá? Então, quando você monta o fluxograma de todas as funções, das atividades da empresa, você identifica isso, tá? Você detecta erros e irregularidades, né? E apura responsabilidades por eventuais omissões na realização das transações da empresa, tá? Então, as atribuições, você assegura, os procedimentos vão ser executados, detecta erros, irregularidades, porque é para ser feito de uma forma, se não for feito, vai ficar identificado, né? E você sabe quem é que tem que fazer, tá? Então, quem não fez, ou quem fez e está errado, tá? Você vai saber, ok? Acesso aos ativos, né? A empresa tem que limitar, né? O que é acesso aos ativos, por exemplo? Quem vai receber dinheiro, né? Eu tenho que ter esse controle, né? Quem é que pode mexer com dinheiro? Quem é que faz depósito em banco, tá? Não pode ser qualquer um. Emissão de cheque sozinho é um problema, tá? Geralmente, as empresas, né, mais organizadas são 2 assinaturas para poder valer o cheque, quer dizer, eu tenho que ter 2 pessoas para fazer um pagamento. Tá? O manuseio de todos os documentos, todos os cheques estão assinados, manuseio de envelope de dinheiro de salário, custódia de ativo, ou seja, dinheiro em caixa, de títulos, estoque imobilizado, tudo que tivesse, viu? O que nós temos aí de controle de exemplo de controle físico, né? Local fechado para o caixa, guarde títulos em cofre, né? A fábrica está totalmente cercada e revista nas saídas funcionários terceiros com embrulhos e carros, tá? Isso tem que tomar cuidado. Geralmente, como que algumas empresas procedem, né? O estacionamento da empresa, ele é separado ou ele é um local, né? E o seu controle vai ser feito depois do estacionamento. Você para o carro, aí você vai para a empresa, aí você passa por uma catraca, uma roleta, alguma coisa assim, você entendeu? Tá? Porque você não para o carro dentro da empresa, certo? Nem carro, nem moto, essas coisas, não se para dentro da empresa, tá? Então, as empresas já é um controle. Você chega na empresa, né? Eu já trabalhei em várias empresas em que o estacionamento dela é lá longe, lá separado. Você, dentro da empresa, para você ir lá no seu carro, você tem que passar por um controle, por um guarda, por exemplo. Quer dizer, se você estiver saindo com qualquer coisa ali, ele pode questionar, tá? Porque se está dentro, eu posso de alguma coisa, né? Tá? Segregação de função, né? Consiste em estabelecer que uma mesma pessoa não pode ter acesso aos ativos e aos registros contábeis em virtude de essas funções serem incompatíveis dentro do sistema de controle interno. Isso aí, mas, por exemplo, a gente fala muito, tipo assim, quem solicita a compra não pode ser quem compra e também não pode ser quem paga. Cada um no seu quadrado, né? Um pede, o outro compra, o outro paga e um ainda terceiro, um quarto aí que vai receber, tá? Porque se for a mesma pessoa, pode ter aí alguma má-fé, né? E a pessoa fazer alguma coisa errada. Comprar algo desnecessário, ou comprar algo que não recebe, né? Vai lá, combina com o fornecedor, eu pago 20, mas você só entrega 18, esses dois aí a gente racha, tá? Então isso acontece demais, se não tem controle, certo? Às vezes a gente não vê isso acontecer quando se fala em empresa pequena, né? Em que o dono compra, o dono paga, o dono guarda, recebe, entendeu? Aí, gente, ele não vai roubar dele mesmo, né? Se ele roubar dele mesmo, aí você não tem o que fazer, tá? Mas quando a empresa, as funções são, o dono já não consegue mais acompanhar tudo, aí ele tem que ter esses controles, certo? Confronto de ativo com registro, né? A empresa deve estabelecer procedimentos de forma que os ativos, né, sob a responsabilidade de alguns funcionários, sejam periodicamente confrontados com o registro da contabilidade, né? Seja lá o registro patrimonial, né, eu já fiz esse serviço, né, de verificar tudo que a pessoa pegou sob a responsabilidade dela e lá conferir ver se está lá mesmo, né? Fazer levantamento patrimonial de tudo numa empresa.
Olha, aqui era para ter um computador, aqui era para ter uma mesa, ter isso, cadeira, cadê? Ah, não está aqui, está onde? Então, eu tinha que me identificar, assim, onde estava aquilo. Tá? E por quê? Porque estava sob a responsabilidade dele. Tudo que está no setor só pode sair dali com autorização. Tá? O objetivo desse procedimento é detectar desfalque de bens ou até mesmo registro contábil inadequado de ativos. Certo? Exemplo, né? Contagem de caixa em comparação com o saldo do razão, contagem física de títulos em comparação com o saldo da conta de investimentos, né? Conciliação bancária, né? Para ver se está batendo o que está no saldo da conta corrente, né? Com o extrato. Inventário físico dos bens do estoque e também do ativo imobilizado, tá? Porque a contabilidade, teoricamente, ela vai registrar tudo aquilo, né? Geralmente a contabilidade tem uma pessoa, em empresas muito grandes, né? É uma pessoa que só toma conta do imobilizado. Então, aquela pessoa chegou, ela vai fazer o controle do imobilizado, tá? A gente faz o registro, contábil, tudo bonitinho na nota fiscal, mas o controle do físico ali tem uma pessoa que faz. Então, tudo que vai ser mudado tem que ser passado para essa pessoa, tá? Ó, confronto com os registros individuais, comparação do somatório do saldo desses registros com o saldo da respectiva conta ou razão geral, tá? Porque tem as depreciações são lançadas, tudo certinho, tá? Se a empresa não adota o procedimento de comparar os ativos com os registros contábeis, fica em aberta a possibilidade de o funcionário custodiante, né, aquele que está com o bem, né, se apoderar indevidamente do ativo, sem que esse fato seja descoberto, né, por muito tempo. Ok? Vamos lá. Limitações de controle interno, né? O que acontece que o controle interno não consegue pegar, né? Por quê? Né, ele, às vezes, não funciona. Por exemplo, quando tem mais de um funcionário, que aí se juntam, né, se chama conluio, né, que eles estão para fazer apropriação de algum bem da empresa, ou quando os funcionários não são instruídos adequadamente em relação às normas, né, ou quando há negligência dos funcionários, né, na execução das suas tarefas, tá? Então, aí o controle interno, ele vai ter problema, tá? Fatores que motivam as pessoas a cometerem fraude, né, geralmente são 3. Oportunidade para fazer e não ser descoberto, né? Que é de cometer e esconder. Pressão por dificuldades financeiras. Tome cuidado, né? Se uma pessoa começa a reclamar que está com problema financeiro, não é todo mundo, mas a gente tem que desconfiar, tá? A pessoa está mais suscetível a fazer algo errado. Às vezes está até desesperada, tá? Às vezes a gente vê aí casos, né, de pessoas que até suicidam, né? Cometem suicídio por problemas financeiros, tá? Então, essa pessoa não teve capacidade de roubar, lógico, né? Graças a Deus, né? Por um lado e por outro não, né? Mas tem gente que sim, né? Que às vezes vê ali uma solução dos seus problemas, tá? E racionalização do entendimento sobre a falta cometida, né? O que é isso, né? Eu tenho que entender, eu tenho que agir com o cometimento da falta, né? Quando a pessoa faz um problema, um caso desse, eu tenho que agir de uma forma racional, tá? Eu já vi situações de desvio de R$200, manda a família inteira embora, tá? E às vezes, né, a pessoa desvia aí milhões e a empresa entende que, ou não entende, acha que aquilo ali não aconteceu, entendeu? Tá? Vamos lá. Aí nós temos aí, né, avaliação de riscos, né, o nosso processo de controle interno é a avaliação de risco, o ambiente de controle, né, as atividades de controle, informação e comunicação, monitoramento, e a gente volta para fazer essa avaliação de riscos. Certo? Pessoal, alguma dúvida mais? Vamos lá. Para a gente finalizar, agora 9 horas, né, eu, lá no encontro 4, né, eu deixei já os slides lá dessa aula, com material complementar, e tem também um estudo de casos para vocês fazerem, tá? Esse estudo de caso, né, é um texto falando da situação da empresa, chama Deficiências de Controles Internos, né, que vocês vão dizer aí quais são, em sua opinião, os pontos fracos de controle interno e os procedimentos contábeis no sistema descrito, tá? Isso está como uma atividade, tá? Esse estudo de caso, ele está como atividade lá, tá? E vocês vão responder lá.
Quem responder hoje ainda, essa resposta pode valer até 250 pontos. Quem responder para amanhã, essa atividade pode valer 150 pontos. Ela abre hoje, agora às 21 horas, e se encerra o prazo amanhã às 23 horas e 59 minutos, tá? E já está dentro do portal, não tem como fazer depois, tá? Agora um detalhe, nós temos que fazer, né, a definição dos líderes e vice-líderes aí de vocês, né? Quem que tá o líder e vice-líder aí do 8º período? É o Jardiel e Fernando? Deixa o Jardiel e Fernando. Por mim, deixa os dois. O Jardiel e Fernando. E do 6º período, quem que dava? É o Rafael? E quem mais? Rafael e a Laura. E a Laura? É. Só carne de pescoço, hein? No que depender de mim, eles continuam, tá muito bom, viu? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer essa votação pelo WhatsApp, eu acho mais fácil, tá? Eu vou postar lá e eu vou pensar aqui rapidinho, a gente faz isso daqui a pouco, tá? Lá no grupo de WhatsApp. Não sai ainda, deixa eu dar um print aqui, somente para mim ter quem estava presente aqui, tá? Espera aí. Professor, aqui não tá aparecendo meu nome não, viu? Não sei se tá aparecendo aí pro senhor. Marcos André Duarte da Silva? Isso tá aparecendo então, né? Não, então deve ter bugado aqui. Tá certo. Aqui para mim tá aparecendo perfeito. Aqui. Deixa eu ver se vai sair da sua família aqui também. Deixa eu ver aqui. Ruth Leme Conceição. Não é Conceição, né? É Duarte. Renata. Isso, professor. Rutilene. Ruth está aqui. Ruth, convidado. Pronto, gente. Já printei o nome de todo mundo aqui. Tá? Então, entrem lá no portal, façam essa atividade lá, você entendeu? E a gente conversa daqui a pouquinho. Eu vou pensar como a gente vai fazer aqui essa votação, a gente faz pelo WhatsApp aqui. Tá? Os 250 pontos até que horas, professor? É hoje, até meia-noite. Ok. Tá bom. Ok? Até 11 horas. Okay. Que aí depois já vira para outro dia, né? Tá bom? Aí vocês já podem entrar lá e fazer, que a gente já conversa aqui pelo WhatsApp agora, tá? Já pode sair daqui então, né? Pode.